Boa noite novamente, pessoal. Sejam bem-vindos à live, né? Vou tentar deixar salva essa live. Pessoal entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, né? É um prazer tê-los aqui. Dar boas-vindas aí pro pessoal, vários peritos criminais, inclusive, né? Mandar um abraço para eles aí. O Paulo, o pessoal aí presente, né? O Ataíde, né? Um abraço aí para todo mundo que tá participando. Deixa eu ver se vai dar certo aqui agora. Ver se ele vai conectar. Acho que agora vai dar certo. Camila, agora deu para falar certinho o nome já, hein, Camila? Já de cara já. A Flávia Espíndola, seja bem-vindo também. Teve várias questões, né? O pessoal mandou lá no quiz as questões, então a gente já compilou aqui a maioria delas, porque já dá para responder e a gente consegue responder no decorrer da live aqui. Só esperar ele conectar. é, e aí a gente já dá início aqui. Deixa eu ver se ele conseguiu conectar aqui. Ok, mandar um abraço, inclusive, pro professor Diego, né? Perito criminal lá DF. Um abraço aí presente. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Mandar um abraço, inclusive, para Michele também. Michele, perita criminal lá de São Paulo. Já foi perita criminal também de Goiás. Muito bem-vinda, tá, Michele? Deixa eu adicionar o Paulo aqui. Já está online aqui conosco. Paulo do Vale, Paulo Roberto do Vale, uma pessoa, inclusive, que eu me espelho muito, uma pessoa que eu admiro muito, inclusive. Boa Boa noite, meu caro. noite, Walker. Um prazer participar da live com você, meu amigo. Que isso, Tô o pra- prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Seja muito bem-vindo, tá? À nossa live. Prazer enorme poder falar um pouco com você sobre o ITEP aí do Rio Grande do Norte, as novidades sobre esse concurso que vem Pronto, por aí, excelente. né? A gente fica muito feliz e, inclusive, externar aqui algo sobre o Nordeste. Existe uma coisa que me encanta muito, que é o Nordeste. Eu sou apaixonado pelo Nordeste e eu sou apaixonado. Ontem até estava conversando com o Perito Anderson. Eu sou apaixonado pelo sotaque, né? E você já mandou Ah, um pronto aí. O pronto é muito característico do pronto. pessoal do Nordeste, né? Pois é. Paulo, seja muito bem-vindo. Deixa eu Fico passar feliz. aqui. Aqui em Fica, Natal vai amar. ah, é. Paulo, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz por ter aceito esse convite, né? Eu sei que deve estar uma correria muito grande aí com todos esses processos e a própria perícia, né? Mas fico muito feliz de ter aceito esse convite e vou dar a oportunidade agora, inclusive, para você se apresentar, né? Para quem não conhece, pessoal, o Paulo Roberto do Vale, né? O Paulo do Vale, lá do Rio Grande do Norte, ele vai falar um pouco sobre ele, né? A formação, quanto tempo que é perito, que vocês devem imaginar que já deve ter pelo menos uns 2 anos aí de perito criminal já. Então é uma pessoa experiente. E o que me encanta muito no Paulo, inclusive, é justamente essa paixão pela profissão. Mesmo com vários anos de perito criminal, tipo, eu sou um bebê como perito criminal, tenho 4 mais 4 anos, né? Vou fazer 5 anos em breve, de perito criminal, e eu vejo a garra do Paulo com vários anos aí como perito criminal e nessa paixão de divulgação da perícia, né? Sempre tentando fazer o melhor para a perícia. Então eu fico muito, muito feliz em ter essa pessoa aqui hoje que eu realmente admiro muito. Então fica à vontade, fala um pouco aí pra gente conhecer um pouco do Paulo pra gente. Walker, eu que fico feliz por participar da live com você. Para mim, você também é uma referência na divulgação da perícia criminal. Isso me faz feliz também. Bem, eu sou perito criminal desde 2001. Vou fazer agora em dia 20 de setembro 19 anos de perícia criminal, sou engenheiro mecânico de formação, atuei até o final de 2018 exclusivamente na perícia do local de crime, então a gente aqui não tem as divisões ainda de perícia crime contra a vida, contra o patrimônio, acidente de tráfego, então a gente faz tudo. Quem está na perícia Aham. de local de crime faz tudo. A gente espera que no novo concurso a gente possa setorizar. E depois desse período todo na perícia externa,
eu fui convidado para o novo setor que a gente tinha criado, que foi o setor de biometria e papiloscopia aplicada, onde eu estou atualmente como chefe do setor. Mas sempre que Legal. possível, quando solicito a minha ajuda, minha colaboração em alguma perícia externa, eu estou sempre para ajudar, seja com o equipamento que a gente dispõe da papiloscopia, né, com as luzes forenses, por exemplo, seja com o luminol, e usando a fotografia forense também, que é outra paixão minha também, que é a fotografia. Então, eu fico muito feliz de ter pessoas assim como você, que com pouco tempo na perícia, mas dedicado, e fez muito mais do que muita gente que está na perícia há muito tempo, né, e fazendo um papel brilhante na divulgação. E isso é uma luta que eu tenho, desde quando eu entrei, eu tenho sempre tentado mostrar à sociedade a importância da perícia criminal, inclusive para a redução da impunidade e da criminalidade, né? Uma é Com certeza. consequência da outra. Com Por isso certeza. essa minha paixão pela perícia, né? De fazer valorizar e que a perícia não se torne nunca, ou não seja como tem sido a prima pobre da segurança pública, né? A gente tem que mostrar o valor da perícia criminal, a tecnologia que a gente utiliza, o conhecimento técnico-científico que é necessário para desempenhar a função, e que a gente não é apenas recolhedor de corpos, como erroneamente se propaga. Sim, com certeza, concordo plenamente. E a gente tem que brigar mesmo por essas melhorias, né? Tanto que você vê que lá fora, um exemplo muito grande é o próprio CSI, né? Que o CSI lá dos Estados Exato. Unidos, por exemplo, é super valorizado, são pessoas que realmente têm o seu grau de importância ali. Porque eles realmente, eu dou exemplo de lá, dou exemplo de vários outros países, países da Europa, inclusive o Chile, são locais daqui da América do Sul, são países bem avançados em quando se fala em organização envolvendo a perícia. E a gente precisa sim lutar por isso, né? E uma coisa que a perícia realmente ela consegue demonstrar muito é justamente o aumento no índice da elucidação de casos. O Brasil é um país em que a resolução de crimes, principalmente homicídio, tem um resultado pífio, né? É Exatamente. baixíssimo a elucidação. E um exemplo básico do que pode aumentar essa elucidação e que começou a aumentar a própria papiloscopia que o próprio Paulo acabou de citar, né? Que é a sessão onde ele foi, que você consegue, através da ciência, comprovar que é aquela pessoa em registros já formados. Outro avanço muito grande que tem que acontecer em breve é justamente o cadastro de um banco nacional de perfis genéticos, já existe o banco, né? Mas que seja cadastrado de todas as pessoas, assim como um RG. Exatamente. Se isso acontece no Brasil, pode ter certeza que taxas de 8 a 10% vão aumentar no mínimo para 40, 50% automaticamente. Mas por que isso? Porque a partir de então você consegue, de uma maneira rápida e eficaz, saber quem são aqueles autores. Isso muda muito e eu creio que você concorda com isso, né, Paulo? Com certeza, inteiramente. Você vê que nos Estados Unidos há muito tempo que já utiliza o DNA como uma prova científica para elucidar vários crimes. A impressão digital, que o AFIS, que foi criado na época nos Estados Unidos, que tem outros Sim, países que sim. usam outro tipo de AFIS também, que tem a mesma eficiência, a mesma eficácia da americana, há 40 anos ou mais, os Estados Unidos já utilizavam e aqui nem sonhavam utilizar. Então eles estão anos luz à frente da gente, né, nessa matéria de tecnologia de Sim. elucidação de crimes. Porque Olha não só. é como o CSI da TV que mostra rapidinho, mas pelo menos eles têm o que apresentar, porque a gente tem vários documentários que provam isso, né? Cometido há mais de 20 anos, que são elucidados apenas com uma gotinha de sangue através de DNA. Sim, até respondendo a Juliana, sim, Juliana. Aqui no Brasil tem o Banco Nacional de Perfis Genéticos, só que ele não é adicionado ali todos os perfis do Brasil. Por exemplo, nunca foi coletado de você, a não ser que você tenha uma condenação ou uma ordem judicial, um exame de DNA seu. De outra forma, em vários países bem avançados, inclusive alguns da Europa, você vê que isso é padrão desde o início. Quando a pessoa nasce ali, eles têm um padrão cadastrado, porque se em algum momento aquela pessoa ali cometeu um crime, já tem ali
o material genético daquela pessoa, né? Então isso é muito importante para o avanço na elucidação dos crimes, né? E vamos lá, né? Para quem não me conhece, para quem está no perfil, que veio do perfil aí do Paulo, né? Eu sou o perito criminal Walker. Sou aqui de Goiás, né? Trabalho aqui na perícia aqui de Goiás, que é a Polícia Científica de Goiás. Tenho muito orgulho, né, de ser perito criminal. Realmente era um sonho sair de um cargo federal para escolher a perícia, porque realmente eu gosto muito dessa área, né? E sinto lisonjeado em poder fazer a divulgação da perícia para o Brasil todo aí, inclusive divulgando outros colegas, que é a ideia de divulgar cada vez mais a perícia criminal, né? A minha formação é em área de tecnologia da informação, então é bem voltado para exatas ali, assim como a do Paulo também, né? Engenharia, né, Paulo? Então é as Física. áreas as áreas que a gente vê aí direto, né? Física, matemática, a gente já está bem acostumado com essa área aí. E, bom, eu sou administrador aqui do CSIBR, e que também tem no YouTube e assim por diante. Então sejam todos muito bem-vindos. O Paulo já se apresentou, né? Novamente agradecer a presença dele aí. E já começar com uma pergunta: é o seguinte, Paulo: como que está organizado a perícia aí no Rio Grande do Norte? Porque ainda não saiu, né? Não foi aprovado em todas as etapas um projeto que a gente tem, em que unifica, né? Chamando tudo de polícia científica, e a gente sabe que a gente tem denominações, descrições diferentes em cada estado. E como que está organizado a perícia aí no Rio Grande do Norte? É dentro da Polícia Civil? Não é? Está na SSP? Como que funciona aí, Paulo? Bem, o órgão, o ITEP, que Instituto Técnico Científico de Perícia, que antes se chamava de Polícia, ele já nasceu autônomo, é um órgão de regime especial. É ligado direto à Secretaria de Segurança, mas não está ligado à Polícia Civil, é um órgão autônomo. Mas essa autonomia, apesar da autonomia, a gente não tem orçamento próprio para gerir. O que gere o recurso do Instituto são as vendas das carteiras de identidade. É o que dá uma certa tranquilidade para desempenhar algumas tarefas. O restante tem alguns convênios federais, né, que você sabe que a maioria do que a gente recebe de tecnologia é via convênio federal, porque os equipamentos são muito caros, o governo do Sim. estado não teria condições de comprar, e aqui a gente tem 3 institutos: o de criminalística, o de medicina legal e o de identificação, que foram criados dos ferros. A gente pretende ampliar, mas por enquanto a gente não teve ainda condições de fazer essa ampliação. Mas no plano plurianual, 2020 a 2023, tem a inclusão de mais 2 novas subsedes, né, no interior, para aumentar o campo de atuação da perícia. Então aqui a gente eu fui presidente da Associação dos Peritos Criminais, que hoje já é sindicato, e na época também fizeram a consulta sobre a terminação. Qual o nome que deveria dar à perícia em todo o Brasil? Eu também opinei pelo nome Polícia Científica, para que fosse padrão, que se fosse utilizado em todo o país. Eu acho que seria mais interessante, até também para umas prerrogativas nossas, assim como a gente luta desde há muito tempo pela inclusão da perícia criminal no artigo 144 da Constituição. Eu participei da Conferência de Segurança Nacional, a primeira CONSEG, em 2009, aí em Brasília, e, em primeiro lugar, na conferência, a sociedade, junto com os órgãos de segurança, voltaram os objetivos principais. E um objetivo que ganhou em primeiro lugar, e já se concretizou, foi a criação da Polícia Penal. Ganhou em primeiro lugar. O segundo mais votado foi a autonomia da perícia criminal, com a diferença de 1 voto para a Polícia Penal. Então a gente tem lutado para que isso se concretize. Foi votado, foi escolhido com o objetivo a ser alcançado, mas até agora não, de fato, a gente tem 18 estados em regime autônomo e outros são semi-autônomos, porque está fora e não está. É uma mistura que fizeram em alguns estados, né? A Polícia Sim. Científica tem coisas boas que eles conseguiram quando saíram, ficaram autônomos, mas tem uma outra forma de vinculação que
por exemplo, a direção ou os recursos ainda são dirigidos pela Polícia Civil e distribuído uma parte para a Polícia Científica. Eu tive, inclusive, ontem, vendo a distribuição de recursos, que foi agora do fundo a fundo. Quem não sabe, o SUSP tem o fundo a fundo, que é o Fundo Nacional de Segurança Pública, vai passar para o fundo dos estados, o Fundo Estadual de Segurança Pública, recursos para que os estados invistam na segurança pública. E cada estado recebeu uma quantidade X de valores. E eu estive observando que na tabela, a perícia, o Instituto de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, é a parcela que recebe menor. Enquanto a Polícia Civil e a Militar recebem maiores frações de recursos, a perícia recebe bem menos, e teve estado que, inclusive, não recebeu nada. E é por isso que a gente quer que seja uma autonomia, mas uma autonomia de fato, não é só constando lá de direito, você é autônomo, mas Sim. em termos de recursos, orçamentário, decisão de poder investimento. É isso que falta a gente. E é isso que a gente Sim. luta, né? Sim, com certeza. Paulo, continuando aqui, inclusive, pessoal, alguma pergunta aí que fizeram, quanto isso eu já falei no canal algumas vezes, que para ser perito criminal no Brasil não precisa ter pós-graduação, basta ter graduação. Em alguns concursos é aceito a pós-graduação, seja doutorado, mestrado, né, especialização, como prova de títulos, que pode ganhar pontos, que a gente vai até falar daqui a pouco, né? Mas é classificatório e não eliminatório, né? E uma pergunta, você deve até conhecer, né, um perito de Goiás que foi aí, trabalhou na época da Força Na Nacional, que é força, o Érico o Avorrai, Érico, né? Isso, o meu nossa, Érico. O Érico gente fina, Avorrai, sim, café eu com Érico. conheci também, ele é aqui de Goiás, gente boa pra caramba. E eu lembro que foi aí justamente por algumas das coisas que enviaram, acho que era falta de perito, né, no Rio Grande do Norte. E a pergunta é, Exatamente. quantos peritos criminais, peritos, médicos legistas, que seja, né? Peritos oficiais existem aí atualmente no Rio Grande do Norte. Só para o pessoal ter É, uma noção da importância desse concurso. os peritos criminais, esse último somado, o último concurso com o que já existia, hoje tem em torno de 74 peritos, por exemplo. Teve alguns que já saíram de exoneração, passaram em outro concurso, e médico legista é até mais difícil para a gente, porque teve alguns também que saíram, assim como outros de nível médio também, mesmo depois do concurso, alguns desistiram. Então a gente não tem esses dados atualizados ainda. Mas em termos de peritos criminais, são 70 e poucos peritos criminais distribuídos na capital e no interior. As equipes aqui na capital são apenas 2 equipes, e no interior é apenas uma equipe de perícia. Sim. Olha só, para vocês terem ideia, esse concurso, eu vou deixar depois o Paulo falar quantas vagas, né, vão ter para peritos, mas você ter ideia, vai dobrar o número de peritos no mínimo aí, né, Paulo, em Com relação ao que tem certeza. hoje ao que vem. Sim, eu vou Exatamente. dar um exemplo de Goiás aqui, tá, pessoal? Em Goiás, no último concurso, foi um dos maiores concursos do Brasil para peritos criminais. Existia cerca de 126 peritos criminais em Goiás. No último concurso entrou 250, Caramba. triplicou o número de Pô, peritos criminais, para vocês terem noção de quão sim. defasado estava o quantitativo de peritos aqui em Goiás. E Rio Grande do Norte, do mesmo jeito, Pois né? Vai dobrar o número de peritos. nós tínhamos, Hã? ano do concurso, 26 peritos para todo o estado. Eu Você lembro da viu? gente comentar alguma 26. coisa a respeito disso, sobre essa quantidade que eu lembro que era menos de 30. Aí depois que entrou o Exatamente. último concurso, que vieram mais alguns peritos por aí. E é justamente a pergunta, quando foi o último concurso aí para o Rio Grande do Norte? Você se recorda? Foi agora, desse de 2017, né, com que o pessoal teve a nomeação em 2018. Foi esse último que houve agora, em 2018, que foi de Sim, então resultante tem. de uma decisão judicial. Na verdade, era para ser um concurso público, né, com todas as vagas já discriminadas, para cumprir a decisão judicial. E o ITEP fez um acordo com o Ministério Público e o Judiciário para que fosse dividido em 3. Então foi feito um que a turma assumiu em 2018, foi em 2017, assumiram já em 2018, e teria outro em 2019 que não houve, aí juntou 2019 com esse que vai haver agora. Então juntou
o que ia ter em 2019, que era mais para a área administrativa, né, a área meio, e alguns da área técnica, que era agente técnico forense e agente de necrópsia. E juntou agora com peritos criminais, odontologistas e médico legista, e mais também, e um psiquiatra. Juntou tudo nesse novo concurso que vai haver, e vai dar um alívio bastante para a gente, né, para a perícia, graças a Deus. Sim, sim. E você vê que é uma questão recente, né? E a previsão para sair esse edital, pessoal, a gente sempre fala, isso vai incluir nas dicas aqui, tá? No finalzinho ali a gente vai falar algumas dicas sobre concurso. Estudem antes de sair o edital. Não deixe sair o edital para vocês começarem Exatamente. a estudar para um concurso público, porque vão ter várias pessoas aí que vão estudar antes. E a dica rápida, e as pessoas falam, mas e aí, Walker, como que eu vou estudar? Simples, pega os últimos editais daquele concurso, daquele estado e verifica o conteúdo programático. O que que é isso, Walker? Ali o que que caiu, quais são as disciplinas. Normalmente eles repetem. E se não repetir, Exatamente. vai ser muito próximo daquilo ali, né, Paulo? Então a pessoa vai estar Exatamente. bem preparada e estudando antes. Então não espere esse concurso sair, que é o edital, que o Paulo vai falar aí qual que é a previsão de saída desse edital para Sim. poder fazer isso. Qual que é a previsão aí? Mandar um abraço, inclusive, pro professor Jader que entrou aí, É, o Ataíde já estava, né? Mandar um abraço para esses peritos aí, tudo então, presente. lá de Paulo dos Ferros, gente fina também, gente muito boa. Sim, E só para lembrar, você tem ideia, o último concurso de TEB foi agora em 2017, que nomearam em 2018, mas para acontecer esse concurso, passou-se 18 anos. O caramba. último concurso que tinha sido foi o que a gente fez em 2000. 18 anos depois foi que teve esse outro concurso. Então, a previsão desse concurso aqui, o lançamento edital, é até novembro, mas pode sair antes, porque o processo já tinha Sim, praticamente sido já formalizado, já tinha praticamente tudo certo, mas a administração resolveu refazer com mais empresas participando da licitação. Na verdade, vai ser por dispensa de licitação, mas a consulta vai ser a 8 empresas. E essas sim, 8 empresas entendi. já foram enviados, inclusive, documentos pedindo essas propostas, e isso já dá um passo para adiantar o processo. E assim que Que chegar legal. as propostas, a comissão já vai julgar e até novembro, no máximo, está saindo o edital do concurso. Provavelmente Perfeito. as provas do próximo ano, eu creio. Ótimo. E até algumas perguntas que fizeram lá na caixa de perguntas que eu disponibilizei para o pessoal. Quais são os cargos que vão ser contemplados nesse concurso? E aproveitando o ensejo, qual que é o valor do salário, né? As pessoas aqui ficam muito curiosas, então prestem atenção, pessoal, tá? Ficam muito curiosas em relação ao salário, né? Quanto que é o salário de perito criminal pelo Brasil? Já deixei até uma estatística uma vez lá no CSI, mas o Paulo vai falar para a gente aí quais os cargos que vão ser contemplados, né? Os valores médios aí desses salários, para a gente ter uma noção, até para quem quer prestar esse concurso público, para mim tem um chamativo muito maior, né? Do Rio Grande do Norte, além do salário, que é a praia, né? Eu sou apaixonado por praia e ali Natal tem várias praias e próximo ali, inclusive, né? Mas Interior até pois é, também. sim, sim, é muito fácil, muito rápido aí. Então, Paulo, fala pra gente aí esse salário e quais são os cargos também, porque tem gente aqui pensando que vai ser só nível superior, mas não, pessoal, tem outros cargos aí. É, Fala um pouco pra gente aí do dinheiro, que o pessoal já tá mandando até as é, cifras ali do dinheiro já. bem, são 276 vagas para vários. Caraca, 276. 276 para perito. Para perito são 74 vagas, e pela primeira vez o nosso estado vai fazer um concurso em que vai ter vagas para áreas específicas e para qualquer graduação. A única condição é que seja bacharéis, né? Porque no Estatuto do ITEP existe que seja bacharel para ocupar o cargo de perito criminal. Então nós vamos ter em torno de 40 vagas para perito de qualquer graduação e as demais serão para perito de área específica, como engenharia química, biologia, ciências contábeis, quer dizer, não foi definida ainda quais são as áreas, pelo menos não foi divulgado oficialmente quais são as áreas específicas, mas a gente acredita que essas áreas, que são sempre solicitadas, com certeza serão Sim. farmácia, química, engenharia Olha civil, só engenharia que legal. elétrica, biologia, e outras que não teve nos outros concursos podem aparecer agora também,
que a gente torce para que aconteça, como engenharia florestal, engenharia ambiental e outras Que que legal. não constam nos outros concursos. O Ó, salário inicial foi não. só eu frisar aqui, tá, pessoal, que tinha algumas perguntas ali. É só ter bacharel, tem 40 vagas para isso aí, para só bacharel. Lógico que tem outras ali específicas que vão exigir farmácia, talvez bioquímica, engenharia, assim por diante, ciências contábeis. Mas se você tem direito, você cursa psicologia, você cursa biomedicina, biologia, qualquer área. O Paulo acabou de falar que seja bacharel, vai estar dentro do perito geral lá, que são 40 vagas. Então, olha a oportunidade, porque nem todos os estados aceitam isso, tá? Goiás é um que aceita, mas olha só a vaga geral lá no Rio Grande do Norte, e principal, além de salário, tem praia, tá, pessoal? Só para vocês saberem disso. Praia muito lindas. E Fica à vontade com o salário agora. Ok, o salário inicial do perito criminal aqui no Rio Grande do Norte é R$ 7.440 e com a aprovação da lei de carreiras, né, do plano de carreiras, que foi aprovado agora em maio, a nossa remuneração vai chegar até o final de 21 anos de trabalho, né, na categoria, na classe especial, com salário de mais de R$ 22 mil. Então você está feliz, né, Paulo? Eu tô porque até 2022 eu chego lá. Justamente, cara, justamente essa ideia. Você já tem 19, olha só. E a gente tá ganhando muito tempo sem reajuste salarial. A gente tá mais de 10 anos, inclusive, sem um centavo de reajuste. A gente tem uma briga com os outros governos para que houvesse esse plano. A gente não conseguiu neste governo atual para corrigir essa distorção, essa injustiça que havia com a perícia criminal, que era o único segurança em que não havia reajuste de salário. Todas as outras categorias tiveram plano de cargos, carreira e menos a perícia. Então, este ano nós conseguimos e quem for entrar, depois de 3 anos, vai ter 25% em cima desse salário inicial, que é um salto bom. Sim. Sim, é um salto bem considerável, né? 25% já de aumento. É você pensar que você está entrando em 3 anos, você tem esse aumento garantido. E até uma pergunta, porque aqui em Goiás não está automático essas progressões e promoções. Com essa lei, que é a Lei Complementar 669 de 2020, então deu 3 anos, ele vai automaticamente. Automaticamente. Que bom. Que bom, isso é bom. Que bom, porque aqui em Goiás, para você ter ideia, eu estou há quase 5 anos e até hoje eu não tive nenhuma promoção e nenhuma progressão. Então, assim, o meu salário que eu entrei é o mesmo salário em quase 5 anos, sem nenhuma progressão e promoção. Agora que a gente está brigando, na verdade, porque está atrasado, né? Já deveria ter saído, mas está brigando aí para que saia essa promoção aqui em Goiás, né? E tem outros cargos que vão ser contemplados, que são 276 vagas que eu já decorei aí. Se pá, eu já estou pensando em prestar um concurso aí para o Rio Grande do Norte, viu? Bem, eu até anotei aqui a quantidade para não esquecer. Nós temos a Sintec Forense, que é a primeira vez que vai ter esse concurso para a Sintec Forense, que é um cargo de nível superior, mas da área meio, não é da área fim. Então, fim, né? são... exatamente. Para a Sintec são 30 vagas, o salário é R$ 3.456,80. E nós temos as áreas já determinadas, né, para a Sintec Forense. Para a administração são 2 vagas, gestão e recursos humanos, uma, enfermagem com especialização em enfermagem do trabalho são 2, psicologia 4, serviço social 8, estatística 1, analista de sistema 5, contábeis 4, engenharia e segurança do trabalho 1, direito 1 e engenharia civil 1. Para os demais cargos, que já é mais na área técnica, nós temos, por exemplo, odontologistas são 5 odontologistas. Temos 5, médico-legistas são 33, o psiquiatra 1 vaga, lembrando que os peritos oficiais ganham o mesmo salário, perito, médico, legista, odonto, não tem diferença, são todos peritos oficiais. Sim. E o ATF, que é o agente técnico forense, que é nível médio, são 96 vagas para agente técnico forense, que é o profissional que tanto executa funções administrativas como técnicas, tanto auxilia o perito no local de crime, como dirige viatura, como fotógrafo.
como coleta de impressão digital, como ajuda em várias atividades internas também do perito, com o perito, ou com o médico legista, ou também no Sim. estudo de identificação. E o agente necrópsia são 37 vagas. Só lembrando, o agente técnico Qual forense, que é o o... salário é Isso. 1.807,36 centavos. Repete, por favor, de novo, que cortou para mim. Pronto. O agente técnico forense, o salário é 2.807,36 centavos. Sim, O sim, agente perfeito. necrópsia são 37 vagas, que é o. Aqui o agente necrópsia, em alguns estados, não tem. Aqui nós temos o auxiliar, que é o agente necrópsia, que vai para o local de crime com o perito criminal, manipula o cadáver, e no necrotério ele também auxilia o médico no exame necroscópico, na abertura do cadáver, na coleta de material que interessa à medicina legal. E são 37 vagas e o salário inicial é R$ 3.186,70. Todos esses Caramba, cargos muitas... têm 25% após 3 anos. A mesma Legal. progressão. Sim, Ok? muitas vagas e Muitas essa vagas. parte de 3 anos, essa parte de 3 anos já com aumento de 25% é bem convidativo. E é isso que você tem que conhecer, pessoal, de lei. Porque às vezes a pessoa fala, não, não vou entrar no concurso não, porque eles pagam só 7.440, mas já de cara, você ali com 3 anos, que às vezes não vai acontecer isso numa iniciativa privada, o seu salário vai ali para quase R$ 10.000, né? Inclusive, mandar um abraço, né, para quem entrou aí agora, a Aline, lá de São Paulo, fotógrafa, e o pessoal que realmente trabalha em local de crime, adora e tira fotos realmente sensacionais. Seja Aí, bem-vindo aí também, tá bom? É isso aí, Paulo. Então, assim, tem muitas vagas, pessoal. Para quem tá aí já sabe que tem muitas vagas, bem interessante. Uma pergunta: esses cargos, perito, auxiliar e assim por diante, eles são dedicação exclusiva no Rio Grande do Norte ou não? não são educação exclusiva. Não são. E lembrando também que a carga horária, que é muito perguntado, como é a carga horária do perito criminal aqui do Estado, o perito criminal aqui do Estado trabalha 24 horas, folga 72, depois tem 12 horas para confeccionar laudo e 36 horas de descanso. As outras categorias, nível que trabalham em Ah, administrativo, são 6 horas corridas apenas. E tem alguns setores que funcionam 12 horas por 36. Então são essas as cargas horárias, as escalas de trabalho que existem atualmente no Instituto Técnico Científico de Perícia. perfeito. E é obrigatória essa intercalação, um de 24, outro de 12? É para o perito criminal que realmente tem que fazer o laudo, porque antes a gente tinha que sacrificar, ficar fazendo laudo na folga, em casa, nas férias, ou de licença. E né, hoje, com essa turma nova, a gente conseguiu colocar um horário para que houvesse a confecção do laudo, porque sobrecarrega Ótimo. menos e tira essa responsabilidade da gente ter que ficar trabalhando na folga, né? Sim, Infelizmente, sim. acontece isso em vários estados. Sim, que é um grande problema, inclusive, pessoal, com essa carga horária com esse trabalho do pessoal da perícia, né? Isso é óbvio, outras profissões, mas a gente fala do que a gente vive, né? E realmente acontece das pessoas levarem serviço para casa, isso prejudicar, né, a vida da pessoa ali por causa do acúmulo, né? Acaba que, eu sempre falo isso, né? Eu pego um plantão de 24 horas, né? Inclusive amanhã eu vou estar de plantão de 24 horas. Eu entro às 7 horas da manhã Sim, da sexta e só saio às 7 horas da manhã do sábado. Então suponhamos que eu pegue ali cinco ocorrências de homicídio. Pode ser que no local eu leve ali, vamos supor, 1 hora cada local, só para vocês terem uma ideia. São 5 locais, gastei 5 horas ali do local, vai ter deslocamento, vai ter várias lançamentos em sistema, então foram ali as 24 horas. Qual que é o problema? Depois disso, eu tenho um plantão de 12 horas. Eu não consigo finalizar 5 laudos de homicídio em 12 horas, porque com eles são certeza. muito mais complexos, ele leva um Exatamente. tempo muito grande. Tem laudo, inclusive, pessoal, para vocês terem ideia, que leva muito mais do que as próprias 12 horas de Com confecção certeza, que com você teria, certeza, mas muito mais mesmo, com certeza. porque são assuntos complexos, bibliografias envolvidas, testes em laboratório, testes complementares, análises complementares. Então, tudo isso demanda muito tempo. Então, Pois acaba é. que sobrecarrega. Então, isso que o Paulo falou, de ter plantões de laudo, isso é o mínimo
que qualquer administração, para quem trabalha em local de crime, possa fazer, porque você tem que ter no mínimo esse tempo aí, e ainda não é garantia que a pessoa não Exatamente. vá levar serviço para casa e Com atrasar os certeza. laudos, tá bom? Então isso pode acontecer mesmo. O Paulo, como ele é um experiente perito aí já há 19 anos, inclusive como perito criminal, ele já deve ter passado por vários momentos. Agora ele está em uma sessão que teoricamente os laudos não são dele, né? São da sessão, digamos assim, para quem trabalha em laboratório, mas para a gente, para de local e que ele já foi de local também, você tem aquele laudo e acaba que você fica com aquele laudo ali até entregar aquele laudo e isso pode acabar atrasando por causa desse empecilho. Você tem 24 horas, depois apenas 12 horas. Aqui em Goiás, tá, pessoal? Para quem fica na dúvida aí, vai que depois tem um concurso para Goiás, né? O salário inicial em Goiás está R$ 11.088, o inicial daqui, mas não temos a garantia de que em 3 anos vai ter aumento de 25%. E a carga horária é bem semelhante ao que ele falou, exceto na parte do expediente. O expediente aqui e o plantão, a gente tem que fazer 40 horas semanais. E isso pode ser em expediente ou plantão. Se for plantão, acaba que você vai fazer ali um plantão de 24 e outro de 12, por exemplo, né? E fica aí variando, né, desse quantitativo por semana, às vezes um pouco mais e às vezes um pouco menos, né? O expediente, ele trabalha às 8 horas e tem alguns plantões também que trabalha ali 12 por 36, também tem essa possibilidade aqui em Goiás, mas é bem semelhante isso. A perícia, como é um trabalho ininterrupto, ele acaba tendo essa carga horária de plantão. Só para vocês terem ideia, isso o Paulo explica ainda melhor do que eu, porque ele dá aula assim como eu, e existe um artigo, inclusive, né, que fala sobre isso, sobre o deslocamento. Um dos artigos bem importantes é o artigo despenque em prova, que é o artigo 161 do Código de Processo Penal, que fala quando que vai acontecer aquele deslocamento ali, por exemplo, em um local de crime ou uma perícia, né, que fala que os exames periciais podem ocorrer a qualquer dia e a qualquer hora. Então é um trabalho ininterrupto. Aconteceu um homicídio 3 horas da manhã em Natal, o Paulo, como que acontece? O perito vai esperar dar 8 horas para atender? O que você acha? Nada, de jeito nenhum. Aqui a gente já saiu, já quase saindo do plantão, por exemplo, Nossa. termina também de 7 horas da manhã. E já aconteceu de 6h30, 6h40, e a polícia já estava no local, aí tá, então tem que ir. E a gente voltar para sair do plantão de 10 horas. Ou então Sim, viajar deixa. para o interior aqui a 200 quilômetros de distância, 150 quilômetros de distância, no interior, tem uma ocorrência de 5 horas da manhã, a gente só voltar quase à tarde. Porque a gente Sim, com pegava certeza. antes do concurso, antes dessa nova redistribuição de unidades, a gente era responsável por 100 cidades e Mossoró que só tinha uma equipe por 67 cidades. Então era uma carga sobre-humana. Era Sim. complicado. E só para esclarecer, Walker, apesar de eu estar nessa chefia do setor de paproscopia, eu continuo fazendo laudos do setor e das outras ocorrências que tem ainda. Viu? Os Eu laudos imaginei. acumulados ainda Eu me imaginei perseguem. mesmo. Quer Não, dizer, a gente não para. e deve perseguir por vários anos aí ainda, né, Paulo? Porque assim, é um acúmulo muito grande, né? Com Hã? certeza. Até se Sim. aposentar, a gente vai ter que começar a Sim. trabalhar e continuar fazendo Com laudos. certeza, é um acúmulo muito grande, pessoal. Olha só, essa matemática que eu passei para vocês aí não fecham. E antes a gente triplicou o número de peritos em Goiás. Imagina o que os peritos antigos aqui não passaram, né? Do tanto de laudo que eles tinham para fazer, e isso vai acumulando dia a dia, né? Hoje é bem mais tranquilo, bem melhor, mas realmente isso acontecia e acontece em muitos locais até hoje, né? Bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Teve uma pessoa que perguntou sobre a questão de ter ensino médio, pessoal. Ele deve ter chegado atrasado aí, mas sim, vai ter vaga para ensino médio, tá bom? Se quiserem fazer alguma pergunta aí, a gente vai respondendo. Vou dar algumas dicas aqui, inclusive, para vocês serem aprovados aí Tá. em concurso público, sem falar de empresa ou algo do tipo, é só dicas mesmo que vai facilitar para vocês. E Paulo, uma pergunta para saber.
sobre, talvez você tenha essa informação, o que vai ter? Se vai ter prova de títulos, TAF, psicotécnico e vida pregressa, tem essas etapas ou não É, tem? Quais tem? então vai ter, além da prova objetiva, né, as provas discursivas. Para nível superior, para perito, vão ser duas provas discursivas, mais um estudo de caso, semelhante Aham, a que houve no passado, né, no outro concurso. Para centro técnico forense também, duas questões discursivas. Para nível médio, uma redação também dissertativa. aham, Aqui, depois dessas provas, para nível superior, para o perito criminal, vai ter a avaliação de título, mas antes vai ter que ter avaliação psicológica e investigação social também. hum, E a prova de título, como você já frisou, é apenas classificatória, né? Depois da classificação, sim, quem se classificar melhor é que vai ocupar essas vagas para fazer o curso de formação. Então já vai para o curso de formação aquele pessoal que já está classificado depois de todas as etapas. Não tem TAF. Não se preocupe que aqui ninguém vai correr 6 voltas ao redor do campo. Nem aham, fazer 5 barras, nem pular 1,40 m de altura passando por cima da corda. Não, não precisa. Vai ter exame ah, médico. perfeito, O exame médico vai examinar, vai saber se você tem condições físicas. Claro que tem também pessoas com deficiência que vão poder participar e tem uma cota específica para elas. Isso vai ser diferenciado, né, avaliação médica, mas o que vai pesar é se você tiver uma boa nota, você pode superar esses que têm títulos. Agora, se a sua nota não for ou for empatado com alguém que tem títulos, você vai perder a sua vaga, porque quem tem títulos tem um plus a mais, né? Somente quem tem sim, com doutorado, certeza, e a sim. pontuação é maior. E você sabe o que vai ter nessa prova de título? Se vai ser apenas graduações ou se vai ter tempo de serviço com perícia ou apenas graduação? Assim, Olha, especializações, no, pós-graduações. é o seguinte, vai ter doutorado, a pontuação, depois mestrado, na ordem decrescente, né? Mestrado, depois especializações, né? E também a questão de publicações. Você tem Ah, publicações. sim. No concurso passado, eles tinham colocado também experiência no serviço público e tal, mas isso me parece que não vai ter mais nesse concurso. Seria publicações. Se você tiver trabalhos publicados, aí pesaria, né? Porque só Ah, experiência perfeito. não pesaria tanto. Perfeito. E como que vocês vão ver isso, pessoal? Edital é um modo de vocês analisarem essas informações, tá? Por isso que a gente fala que o edital, até gravei um vídeo que eu devo publicar hoje ou amanhã lá no CSI, falando da importância do edital. É ali que está a norma, né? Ali que é a lei do Pois é. concurso público. Para quem chegou atrasado, que teve uma pergunta aí sobre graduação, sim, pode fazer quem tiver direito, quem tiver bacharel pode fazer. Outra informação importante que eu sempre falo isso também. Não esperem vocês finalizarem a graduação de vocês para prestarem o concurso. E aí eu vou falar por quê. Esse concurso inicia agora e nada garante que os aprovados vão ser chamados em 6 meses, um ano e meio. Você não tem uma data. E a pergunta de um dos seguidores aí, de uma das seguidoras, foi sobre está faltando um ano para finalizar a graduação, se pode prestar. Pode e deve. Por quê? Isso Porque na verdade você tem dois modos aí. O primeiro é que o concurso público não é algo rápido, que você começa o concurso, daí 1 mês, 2 meses já finaliza. Não, é algo mais demorado. Então, provavelmente, com um ano faltando, vai dar tempo de você finalizar a sua graduação. E a segunda questão é que se não desse tempo e tivesse faltando ali 6 meses, por exemplo, existe um artifício que você pode pedir final de fila, que ele vai te mandar para o final de fila para te chamar depois que for chamado as pessoas ali aprovadas. Então, isso também é um modo que você pode utilizar. É isso, né, Paulo? Concorda aí? concordo inteiramente. Eu só queria responder aqui ao nosso amigo Ataíde, Fica à lá de Paulo vontade. Freire, que ele colocou que não é preciso ter pós, nem ser somente bacharel, sob biólogo, licenciado e perito do Rio Grande do Norte. É uma informação nova para mim, até é bom saber, porque muita gente pergunta se pode. No Estatuto do ITEP, não pode. Se ele conseguiu, sendo licenciado, deve ter havido alguma brecha que ele possa ter conseguido entrar. Mas no Estatuto do ITEP tem lá bem claro que para perito criminal é preciso ter bacharelado. Mas se ele é licenciado, é até bom que eu possa passar essa informação para quem quer fazer, de que pode fazer. Mas eu não, pelo Estatuto, não poderia.
É informação nova para mim, até obrigado, Ataíde, por essa informação. Quem quiser fazer o concurso licenciado, tem o Ataíde, que é licenciado e é biólogo. Mas no estatuto está bem claro que para perito criminal é bacharelado. Não sei qual foi a forma com É, que foi aceito, né? Mas parabéns, meu amigo. Eu até acho bom que possa, porque eu também sou favorável a que todas as graduações, bacharel, licenciado, possa participar e ser perito criminal. O que vale é a competência. perfeito. É assim, justamente, se é para ser maior, melhor ainda, né? Se é possível, né? Eu também não Com vejo certeza. problema algum, não. E, Paulo, quais seriam, depois eu vou passar as minhas aqui também, quais seriam as suas, para a gente estar quase finalizando, inclusive, quais seriam as suas dicas aí para alguém ser aprovado em um concurso público, inclusive do ITEP aí? Quais seriam as dicas para alguém ser aprovado? Você que já tem uma experiência tanto como perito e principalmente como professor também. Bem, as minhas dicas são praticamente o que você já citou, né? Você não pode esperar o edital, tem que pegar as provas anteriores, começar a estudar pelas provas anteriores, resolver bastante questões, porque as questões que você resolve refrescam a sua mente, e você aprende muito mais lendo, estudando e resolvendo questões. Não, não. Aí outra coisa, se focar. Focar, ficar focado, tirar um tempo para você se dedicar somente a estudar e resolver questões. Você pode pegar várias bibliografias, mas você se baseie na bibliografia do edital anterior, que é importante isso. E se no novo edital sair uma nova bibliografia, você siga aquela que o edital indicar, porque é o Sim. que eles vão seguir. A forma com que eles vão formular a prova está diretamente ligada à bibliografia que foi estabelecida no edital. Então é Sim. isso. Dedique horas de estudo e horas para você resolver questões, no ambiente tranquilo. O mais possível tranquilidade. Se você tiver, Perfeito. melhor. Perfeito. Teve algumas perguntas aqui, uma delas é quanto à altura, pessoal. Não existe limite de altura, máxima ou mínima, para os cargos de perito criminal no Brasil, tá? Não é igual do militar, bombeiro, não existe limite. Já aproveitando o ensejo, vamos falar também de tatuagem. Não existe proibição legal para a pessoa que tem tatuagem não poder fazer o concurso público policial. Isso qualquer um. A não ser os casos que são a exceção em que faça apologia a racismo, a violência, né? Coisas do tipo, mas não sendo, podem prestar o concurso tranquilamente, tá? Então a baixinha aí, as baixinhas e os Não se baixinhos preocupe. de 1,50 m, 1,55 m, 1,60 m, não se preocupem, podem ser peritos criminais sem problema algum, tá? Essa dica muito importante do Paulo, né? Sobre estudar antes. As dicas que eu dou é justamente isso, tá? Não vai ter prova física, tá? Já falou aí. Olha só, as dicas que eu dou é justamente isso, né? Foco no que você quer. Não adianta você sair atirando para tudo quanto é lado em tribunais, policiais, né? Áreas médicas, não. Foca no que você quer. Você quer ser perito? Então foque nos de caráter policial mesmo, né? Naquilo que vai envolver ali leis, as próprias matérias específicas do edital, do concurso. Outra questão que eu sempre digo, tenha um planejamento. Comece antes do edital e tenha um planejamento. O que que você vai estudar? Certeza. Hoje eu vou estudar português, logo em seguida eu vou estudar matemática. A minha dica é, isso não deve ser seguido à risca, porque cada pessoa tem o seu modo de estudar. Intercale matérias com diferentes focos. Se você pegar matemática, física e química, você pode cansar ali junto, porque são matérias que têm muito exatas. Então intercala raciocínio lógico, depois português, talvez legislação e depois matemática. Faça isso com um planejamento, né? Crie um plano de estudos. E nesse plano, defina todos os seus horários possíveis, de domingo a domingo. Se você quer descansar um dia da semana, aí cada um, foi o que eu falei, cada um tem o seu modo de estudo, tá? Mas tenha um plano de estudo. Intercale esse plano de estudo, isso é importantíssimo, com exercícios físicos.
Por que isso, Walker? Porque os exercícios físicos, ele libera endorfina para você ali, você consegue depois absorver mais estudos, dormir melhor, e isso faz uma diferença muito grande. O que o Paulo falou, eu enfatizo, que é você intercalar os seus estudos com a questão de fazer exercícios de fixação. Os exercícios das próprias bancas ali, por exemplo, que são os exercícios, são as questões anteriores, inclusive, dos concursos. Porque saibam que elas repetem pra caramba, viu? Se eu pegar o concurso que o Paulo fez lá há 19 anos, há 20 anos, e pegar matérias de português, direito constitucional, pegar matérias ali de física, matemática, podem ter certeza que serão várias, as mesmas que caem hoje em 2020, por exemplo, tá bom? Então façam isso. Outra questão, e isso o Paulo inclusive leciona sobre concurso e tal, é ter material atualizado. Inclusive, por que isso, Paulo, ter material atualizado? Teve alguma mudança no Código de Processo Penal falando sobre perícia recentemente? Que diz aí pra gente. Teve ou não teve? Com certeza. Vocês não podem deixar de ler o artigo 158, o artigo 158 do Código de Processo Penal. Ó a dica aí, ó. Com a introdução da cadeia de custódia, com certeza vai ser questão de prova. Certeza, então, certeza. Com certeza você tem que estudar bem essa questão da cadeia de custódia, que vai ser questão, com certeza, essa modificação esse pacote de crime que fez com que entrasse essas modificações no Código de Processo Penal, Sim. Serão cobrados, vai ser cobrado tanto na parte de medicina legal, como na de criminalística, e como nas disciplinas de direito, né? Houve várias alterações. Com certeza. Você tem que estar atento a essas modificações, essa legislação especial que foi introduzida, e na parte de criminalística, você não pode deixar nunca de ler os artigos do CPP que dizem respeito à perícia criminal. Principalmente esse que teve essa modificação imensa, né? O 58 se transformou em 58 até letra E, F. Então, você tem que estudar, entender qual as etapas da cadeia de custódia, o que cada etapa faz, que isso com certeza vai ser questão de prova. Assim olha como só. todas as questões de direito à criminalística e a medicina legal. Sim, e foi aí justamente essa dica. Estude com material atualizado. Por que a gente fala isso? Essa alteração foi a alteração do pacote anticrime, que saiu lá em 24/12/2019, entrou em vigor dia 23 de janeiro agora deste ano, em que ele incluiu ali no artigo 158, os artigos 158A até F, incluiu a cadeia de custódia, a central de custódia, como tratar os recipientes, a fraude processual, e eu tenho certeza que isso vai despencar no concurso, porque o concurso quer algo novo, né, Paulo? Então é certeza que isso vai cair lá, falando sobre o lacre, se você dispensa o lacre ao invés de colocar no recipiente, depois que você ouve a abertura da embalagem, essas coisas todas, é certeza que vão cair lá. Pelo vestígio, se vai ser o delegado, se vai ser o perito, quem vai ser responsável pelo vestígio, né? Definição, justamente a própria definição. Onde inicia, né, a cadeia de custódia. A cadeia de custódia, né? Quando inicia, justamente, entendeu? A própria definição dele lá no artigo 158B, e aí vai, quando inicia a cadeia de custódia, vão falar lá que é na hora que foi coletado os vestígios, inicia a cadeia de custódia, que é para poder fazer o cara errar, porque isso é pegadinha. Então, assim, leiam e entendam e tenham materiais atualizados, tá? E o que eu sempre digo, e repito aqui, é que independente de onde você veio, independente do que você passou, tudo com foco, disciplina e persistência é possível e você consegue chegar lá. E isso serve para qualquer coisa, em especial, já que eu estou falando sobre concursos, serve para concurso público. E por isso a gente tem o lema que concurso público é até passar. Não é fazer e tentar passar, não. É até passar. Se eu não passar no Rio Grande do Norte, eu vou passar no de Sergipe. Se eu não passar de Sergipe, eu vou passar de Ceará. Se eu não passar de Ceará, eu vou passar no Rio de Janeiro. É até passar, porque o salário, sim, apesar de não ser
ser dos melhores é sim convidativo. Por exemplo, ganhar mais de 10 mil reais, mais de 7 mil reais hoje em dia é sim algo convidativo e é algo mais estável, né? Então sim, pessoal, cadeia de custódia vai cair, é importante ter material atualizado e guarde essas palavrinhas aí que vocês conseguem sim serem aprovados desde que vocês persistam, né? E Paulo, mais uma vez eu gostaria de te agradecer muito e vou deixar aí, se você que tiver mais alguma pergunta que você lembre aí, que quiser responder, e também fazer o encerramento aí, realmente uma live que me deixou muito feliz. E sim, pessoal, vou deixar essa live salva para as pessoas poderem assistir, terem acesso a essa live tão rica aí com o perito lá, inclusive lá do Rio Grande do Norte, que é o nosso amigo Paulo. Fique à vontade, Paulo. Bem, o que eu quero agradecer pelo convite, para mim é uma honra participar, agradecer quem está até esse momento ainda nos acompanhando, Pessoal, dizer só um que minutinho, Paulo. Desculpa, só para interromper, pessoal, tem o nosso print, né? Eu vou desativar aqui os comentários, o nosso print para que vocês publiquem aí, divulguem, né? Terem participado dessa live. Então, no 3, vocês tiram o print aí e já divulguem, marcam tanto o CSI quanto o Paulo. No 3, viu, Paulo? Só que assim, ó, 3. Porque live você tem que fazer a pose, porque senão o pessoal pega a pior. Pega a pior né? foto nossa, pega a pior foto e publica. Eu já tô acostumado com esse povo. Eles pegam a pior e publica, tá? Paulo, fica à vontade pro encerramento aí, meu caro. Muito obrigado, cara. Fica à vontade Eu aí. agradeço demais a você, a quem esteve até agora participando da nossa live. Para mim foi um prazer, foi uma honra participar. Eu lhe admiro muito. Sei que você é uma pessoa especial, porque trabalha muito em prol da perícia. A divulgação que você faz é importante demais para todos nós. E eu estou sempre disposto a ajudar quem tiver alguma dúvida. Pode ir no meu Instagram, pode ir no nosso canal do YouTube também, que a gente está começando a introduzir esse canal Paulo Vale Perícia. E eu quero dizer que quem tiver alguma questão que não foi respondida agora, pode mandar pelo Instagram, que eu estarei disposto a Perfeito. responder, ou no Facebook, ou no YouTube, eu estarei sempre presente. E eu agradeço demais, novamente, e um grande abraço para o Érico aí de Goiás, um abraço para meus amigos peritos que estiveram até agora, quem estiver assistindo, e um abração para você, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, estou sempre disposto, qualquer coisa que pode contar com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. E pessoal, o Paulo ele é muito acessível, é um perito criminal muito acessível, muito gente boa. Quem perguntou o Instagram dele aí é paulovale.perícia. Paulo Vale tem em cima também, mas é paulovale.perícia é o Instagram dele. Então sigam lá. Se tiver alguma dúvida também podem mandar para mim, eu encaminho se for o caso, mas podem mandar para ele. Ele é uma pessoa bem acessível. Novamente, muito obrigado a todos que estiveram presentes até aqui nesse momento, né? Mais uma vez, obrigado pelo Paulo. Acho que foi realmente esclarecedor esses assuntos, né? E foi esclarecedora essa live, né? Então, fica aí, vou deixar salva. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Uma ótima noite, um ótimo final de Você, semana aí, começando na você, sexta. E tô de bom para você, cara. tudo bom, cara? Um abração. Até mais, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.